Bom dia! Bom dia, pessoal! Hoje eu tô com uma super caneca de café. Bom dia! Bom dia, Sheila! Já tô tomando meu cafezinho aqui. Sou adepta ao café diário. Vários, inclusive. Bom dia, pessoal! Bom dia, YouTube! Bom dia, Instagram! Galera entrando no Instagram também. Como vocês estão? Tudo bem? Todo mundo preparado para falar sobre entrega das chaves? Bom dia, Eunice. Bom dia, Franci, Kátia, Rafa Lago, Sérgio Messias, Antônio. Bom dia, Antônio. Tudo bem? E aí, gente? Estamos fechando nossa maratona de fluxo da incorporação imobiliária, hein? A partir da semana que vem a gente encerra esse assunto. E aí a gente começa a dar uma aprofundada aí dentro do mundo da incorporação imobiliária. Eu realmente espero que vocês tenham aproveitado essa jornada grande, essa maratona de conteúdo. Eu fico olhando meu caderninho aqui, tem hora que eu fico impressionada, realmente. Porque às vezes é difícil a gente colocar tudo numa folhinha só, né? Bom dia, Gui! Às vezes é difícil colocar tudo numa página só, fazer uma coisa tão sucinta, né? Mas eu tentei criar essa rotina de fazer aulas curtas, né? Justamente para que vocês consigam realmente assistir tudo, senão fica muito longo. E eu sei como é que é, galera quer a coisinha mais mastigada, né? Já sei como é que funciona. Meus alunos são muito assim também. 35 horas de curso, Bom, vamos falar sobre entrega das chaves do empreendimento. Ontem a gente falou sobre a BITS, né? O que é o ABITS, como é que a gente consegue. Bom dia, Fernando! Como é que a gente retira o ABITS, qual a importância, o que ele é, né? O que é esse tal desse ABITS. E ele é uma etapa que antecede a documentação que a gente precisa para poder, então, fazer a entrega da nossa unidade autônoma. Óbvio que eu já fiz a minha colinha aqui, daqui a pouco vocês vão receber o meu caderninho lá no grupo do Telegram, com esse passo a passo, com esse checklist que eu criei para vocês. Aproveita, para agora, dá like no meu vídeo, dá like no vídeo aí no YouTube, manda para todo mundo e vamos lá. Quando a gente fala em entrega das chaves, o incorporador está sempre pensando quitar ou repasse, quitar ou repasse, porque a gente fala o tempo inteiro que incorporação imobiliária é a venda da unidade autônoma. Portanto, vender a unidade autônoma não se encerra no momento que a gente assina o contrato de compra e venda. Porque a gente sempre tem aquele fantasminha do distrato, né? Acontecendo por aqui. Inclusive, quando a gente faz estudo de viabilidade econômica, é importante que a gente tenha aquela verba da visão do apocalipse, né? 3 a 8% de distrato que pode acontecer ao longo da vida do seu empreendimento. Então, você tem que pensar nisso dentro do seu fluxo de caixa. E se eu tiver um distrato, o que acontece? Né? Porque, às vezes, a gente se ilude, acha que assinou o contrato, pronto, tranquilo, né? Já vendi, já tá tudo certo. E não é bem assim. Então, a entrega das chaves é quando a gente tem 100% de certeza que não vai ter distrato. Então, é lindo, é um momento maravilhoso na obra, dentro da nossa incorporação imobiliária. Então, para a gente fazer essa entrega das chaves, a primeira coisa que a gente fez foi retirar o ABITS da obra, ou seja, garantir que o nosso empreendimento atendeu todos os pré-requisitos. Porque lembra que eu falei ontem? Quando a gente faz incorporação imobiliária, a gente está vendendo algo na planta. Significa que a gente está vendendo uma ideia que está vinculada a uma fração ideal de terreno. Então, eu não estou vendendo uma coisa física ainda. Então, quando a gente recebe o ABITS, eu estou garantindo para todo mundo, para o mercado, para o banco, para a prefeitura, que eu entreguei o que eu combinei lá atrás, no meu RI, no registro de incorporação. A partir do momento em que eu tenho o ABITS, aí agora eu tenho que provar para o meu cliente que eu entreguei o que eu prometi para ele. E aí é que entra a vistoria do apartamento. E aí a gente tem 2 pontos para chamar atenção. Um é a vistoria normal, né? A gente vai ter
a vistoria do apartamento e a vistoria das áreas comuns, e aí eu fiz uma listinha aqui do que normalmente os clientes vão olhar, eles vão olhar se a pintura está ok, se as dimensões estão de acordo com o projeto, se os revestimentos são os que ele comprou. Então, por exemplo, lá no material falava que era um piso cerâmico, aí eu entrego um piso de madeira, dei um upgrade, mas tá certo? Não, tá certo. Então, eu tenho que seguir o que eu combinei. Eles vão olhar os revestimentos, vão olhar a execução dos rejuntes, vão olhar se tem alguma trinca em revestimento, porque às vezes acontece, né? O revestimento dilata um pouquinho mais, por falha do material mesmo, acontece de vez em quando. Aí a gente vai olhar as esquadrias, vai ver se não tem um risco nas esquadrias, nas ferragens das portas, vai olhar se a porta de madeira não está empenada, acontece também, quando a gente compra a porta pronta, aí a gente instala a porta, quando você vai ver a porta está meio assim, aí ela não fecha direito. Então, isso tudo o cliente vai olhar. As portas de madeira, as esquadrias, vai olhar a vaga de garagem, para ver se a vaga de garagem tem as dimensões que ele comprou, se está no lugar que ele acertou com você antes. Então, vai olhar a posição, dimensões. E aí é que ele vai assinar o termo de vistoria. E é esse termo de vistoria assinado que garante que o cliente está de acordo com o que você entregou. A partir do momento que esse cliente assina esse termo de vistoria, aí sim você vai partir para o repasse, né? O repasse desse financiamento, que eu vou falar daqui a pouquinho, ou você vai fazer, o cliente vai fazer a quitação, e a gente vai entender. Só que a gente não pode esquecer o seguinte: teve cliente que optou por personalização lá atrás. E aí é que vale a pena você ter feito um planejamento, um acompanhamento, uma organização, para que o cliente não vire e fale: ah, mas o revestimento que eu queria era mais claro. Ah, essa bancada não era desse jeito, eu pensei que a bancada fosse de outro jeito. Para não criar um problema na hora de assinar esse termo, porque senão você não entrega a unidade. Se o termo assinado, a unidade continua sendo sua. Tá? E aí eu vou chamar atenção para um outro ponto que eu pensei se eu falaria ou não, mas eu vou falar, porque eu estou aqui para falar a verdade para vocês. Eu já vi cliente também, com um pouquinho de má fé, inventar problema para receber a unidade, porque ele não consegue ainda ou quitar a unidade ou fazer o financiamento por problema de documentação, por problema financeiro. Então, ele fica tentando ganhar esse tempo aí para não pagar a taxa de condomínio e tal. Então, né, essa malandragem existe, então cabe ao incorporador estar preparado para isso. Então, se ele fez uma personalização, ele se organizou, ele tirou foto do revestimento, ele sabe qual é o código do revestimento, então o código do revestimento entregue está ali, então você tem essa clareza na documentação do que você colocou dentro da sua obra, para que não tenha como questionar. E é óbvio, né, uma mudança de coloração, de pintura, de revestimento, acontece dependendo do lote, né, porque uma outra coisa que já aconteceu também, investidor que compra lá 3, 4, 5 unidades autônomas, ele vai comparar uma com a outra, é óbvio. E aí, às vezes, tem uma diferença de tonalidade de uma bancada para outra, de um revestimento de uma unidade para outra, e aí é importante que o construtor e o incorporador expliquem esses pormenores, para que a gente consiga, então, fazer a assinatura do termo de vistoria. Aí, assinado o termo de vistoria, a gente vai entrar na segunda etapa, que é importantíssimo: quitação ou repasse. E aí, ou o cliente vai quitar 100% do saldo devedor, então vamos lá, eu vendi com captação de 30% até as chaves. Então, o cliente foi pagando, pagou o sinal, pagou mensais, semestrais, anuais, depende de como foi essa sua tabela de vendas. Ele foi pagando essa unidade até chegar no momento das chaves que ele quitou esses 30% acordado. Então, se o cliente não quitou os 30% acordado, aí você tem que olhar no seu contrato para ver quais são as multas que esse cliente pagou e correr atrás de pegar esse saldo devedor aí para poder fazer, então, o repasse ou, infelizmente, fazer o distrato. É óbvio que o incorporador nunca quer fazer o distrato, ele prefere sempre renegociar e tentar, junto com o cliente, ainda mais nesses tempos que estamos vivendo agora, é importante que o incorporador tenha também esse jogo de cintura para a gente conseguir um ganha-ganha. Todo mundo sabe, todo mundo assiste o jornal, todo mundo sabe o que está acontecendo no mundo, né? Então, não preciso aqui dizer que a gente precisa, então, ter um pouco de maleabilidade para negociar esse pagamento, porque o nosso objetivo é nunca ter o distrato, tá? E aí, então, se o cliente não optou por fazer a quitação de 100% do saldo devedor, ele vai, então, fazer o financiamento imobiliário.
E aí, a entrega das chaves só acontece no momento em que ou eu quitei 100% do saldo devedor, ou eu assinei o contrato com a financeira que vai fazer o financiamento imobiliário. E aí, a gente vai trabalhar com a alienação fiduciária, que já foi o tema abordado lá atrás, numa live que a gente já fez sobre leis, onde o banco, então, vai ser ai, me fugiu a palavra. Ele vai ser o dono do bem, mas as chaves são repassadas para o cliente. Beleza, então, tá lindo, né? A gente fez uma BITS, fez a vistoria, viu se era quitação ou repasse, entrega das chaves, beleza. Agora, antes disso acontecer, é óbvio que o incorporador teve que fazer um monte de coisa antes. Então, vamos lá. Antes da gente fazer a entrega das chaves, da mesma forma que foi a retirada do ABITS, da mesma forma, tudo que eu falei desde o dia 4 de janeiro até hoje, eu sempre estou batendo na tecla do planejamento, seja o planejamento estratégico, seja o planejamento da sua rotina, seja o planejamento dos seus padrões e procedimentos, seja o planejamento do fluxo da incorporação imobiliária. Planejamento é a palavra e a ordem da vez para você conseguir garantir o sucesso da sua incorporação. Então, o incorporador, ele precisa, antes da entrega da unidade autônoma, ele tem que analisar a saúde financeira desse cliente e avaliar se o cliente vai querer fazer uma quitação ou vai querer fazer um repasse. E meio que facilitar esse caminho do cliente. Porque, às vezes, o cliente, muitos dos clientes, não tem a menor ideia de como é que faz isso. Então, se o incorporador quer facilitar a vida dele para entregar a chave, o incorporador vai facilitar a vida do cliente. Isso é meio óbvio, né? Então, quando a gente fez aquela venda lá atrás, lembra que eu falei que, na hora da venda, quando a gente estava fazendo estudos de viabilidade econômica e captação, às vezes alguns incorporadores optaram por fazer a captação dos recursos da obra com o financiamento da produção, certo? E aí, alguns incorporadores / construtores decidiram, então, fazer o financiamento da produção com um banco. E esse banco também já entregou uma solução casada para fazer o financiamento desse cliente final, né? Do financiamento imobiliário desse cliente, depois na hora do repasse. Então, a gente já brifou esse cliente lá na análise de crédito para saber como era o perfil, a renda, a saúde financeira, o potencial de endividamento desse cliente. É óbvio que se eu estou falando de uma obra que dura 1 ano e meio, 18 meses, 24 meses, quando eu comprei, esse cliente tinha uma situação, né? Quando eu vendi a unidade autônoma, esse cliente tinha uma situação. A gente precisa garantir que essa situação ou melhorou ou se manteve. Então, 6 meses antes da entrega da minha obra, 3 meses antes da entrega da obra, se você gosta de viver perigosamente, você vai entrar em contato com esse cliente e vai dizer para ele: oi, cliente, tudo bom? Lembra de mim? Então, está chegando a hora da gente finalizar o nosso contrato. Então, deixa eu ver como é que está a sua saúde financeira, porque eu trouxe aqui para você já toda a documentação do banco. Olha aí o que o incorporador faz. Daquele banco que a gente conversou lá no ato da venda da unidade, eu já estou com esse banco aqui, dá uma olhada nas condições, vamos bater um papo com o banco e ver como está a sua situação financeira para você fazer o financiamento dessa unidade com o banco. Ou então, não, você conseguiu se rentabilizar, então você conseguiu captar de outra forma. Prepare-se para tirar esse dinheiro que estava num fundo de investimento mais com menor liquidez aí, você precisa, então, está com uma ação, está com alguma coisa desse tipo, começa a retirar o seu dinheiro, se prepara para tirar esse dinheiro que estava lá guardadinho, investido, porque agora está chegando a hora de você pagar o restante do valor da unidade. Porque a nossa captação de 30% se encerra daqui 6 meses, daqui 4 meses, daqui 3 meses. E aí o cliente já vai correr atrás disso. E às vezes ele vai te pedir ajuda. E tá tudo bem, porque o teu objetivo é entregar chaves. Então, é interessante que o incorporador também esteja preparado para auxiliar. E aí não só a equipe de vendas, mas o próprio financeiro, o próprio incorporador mesmo, para ajudar nessa entrega das chaves. Bom, então esse é o primeiro item. Prepare o seu cliente para fazer a quitação ou financiamento imobiliário. Planeje isso antes. Segunda coisa, faça a vistoria de entrega antes com a sua equipe. Ah, uma empresa muito pequena, beleza, chama seu marido, sua esposa, seus primos, seus funcionários e vamos fazer a vistoria das unidades. Pega aquele checklist que o cliente vai ter que assinar, porque a gente faz o checklist e depois um termo de aceite. Pega aquele checklist
E leva a sua mãe, que não entende nada de obra, para olhar a obra. Não estou brincando, faça isso. Por quê? Porque a gente que está dentro da obra todo dia, a gente começa a não enxergar mais nada. A gente que visita a obra todo dia, principalmente no finalzinho, que a gente vive dentro da obra, né? Final de obra, então, todo dia você dá uma passada lá na obra para ver, e a cada dia a obra muda muito, né? No finalzinho da obra. Então, chame pessoas de fora do mercado, pessoas leigas de preferência, para fazer essa vistoria da unidade. Por quê? Porque ela vai olhar e falar assim, isso aqui tá meio torto, é assim mesmo? Aí você fala, nossa, gente, não tinha visto. Aí vai ter aquela mão suja na parede que você não viu, porque é natural, porque você está todo dia. Eu lembro que eu estava escrevendo o meu mestrado, todo dia eu escrevia, né? Fui entregar para uma amiga ler, era cada erro, gente, cada erro que eu falava, gente, você foi alfabetizada? Então, é isso. A gente passa todos os dias olhando para a mesma coisa, a gente passa a não perceber o detalhe. Então, a gente precisa fazer essa vistoria de entrega antes, para você não queimar seu filme com uma coisa simples, como, por exemplo, um tolete de rejunte que ficou na bancada, mal feito, que você, só de entrar, você já bateria o olho e já veria. E aí você não precisa queimar seu filme com o cliente. Seu primo já te falou, seu funcionário do financeiro, pessoal do RH, pessoal que não mexe com obra. Esse pessoal vai ter uma visão diferente, que é mais ou menos a visão do seu cliente final. Coloque outras pessoas para fazer essa vistoria. E, óbvio, deu ruim, Carol. Fui fazer a vistoria, deu ruim. Apesar da gente ter feito tudo certo, tudo bonitinho, cheguei lá na hora da vistoria, o cliente mexeu na bancada, o rejunte fez assim, tec. O que você pode fazer? Não, então, beleza, tá errado aqui, mas eu vou arrumar isso hoje, amanhã você pode vir aqui. Não faz isso virar 15 dias, não faz isso virar 20 dias. Não, então amanhã, então chama a equipe na hora e programe 1 hora de atendimento para cada cliente. Esse negócio de fazer vistoria de 20 minutos não existe, tá, gente? Esquece. Por isso que quando a gente tem empreendimentos muito grandes, a gente terceiriza a vistoria. Eu tenho lá empreendimento de 6 mil unidades. A gente contrata empresas que vão fazer 150 vistorias por dia. Aí a gente tem uma velocidade, porque a gente tem um volume muito grande de unidades para serem entregues, né? Aí a gente terceiriza isso, eu já fiz isso também, de terceirizar a vistoria, tá? Então, planeje-se, né? Tenha em vista que isso vai acontecer. Então, olhando o fluxo da incorporação, você sabe quando você vai precisar fazer vistoria. Se planeje, converse com o seu cliente antes para saber se ele tem saúde financeira para quitar ou fazer o financiamento imobiliário. Se planeje para fazer, então, essa vistoria internamente para não ter esses problemas na frente do seu cliente e você conseguir fazer com que essa experiência seja a melhor possível. Depois, quando a gente for falar sobre a entrega de empreendimento, eu vou falar um pouquinho também das delicadezas e dos mimos que a gente faz com o cliente na entrega das chaves, um chaveiro bacana, né? Uma garrafinha de champanhe, tem uns mimos, umas coisas interessantes. Porque eu volto a dizer, a gente não está vendendo calça jeans, a gente não está vendendo pizza, a gente está vendendo apartamento. E esse momento da entrega do apartamento tem que ser uma coisa que não pode ser só carimbar, não, gente. Estamos lidando com seres humanos que estão comprando, realizando o sonho da vida deles e comprando, talvez, o bem mais caro da vida deles. Então, a gente precisa também ter essa sensibilidade de tratar as pessoas como pessoas e fazer com que esse momento de entrega da unidade seja celebrado, seja relembrado, coloca a hashtag do empreendimento, tira foto, faz uma página com a foto da entrega das unidades, cria o momento de encantamento. Isso não é só uma atividade técnica de entrega das chaves e assinatura. Vamos começar a entender que a gente está lidando com pessoas e que a gente está vendendo também experiência. Então, que a experiência do cliente com a sua empresa seja uma experiência agradável. E que mesmo que tenham tido problemas durante a execução da obra ou algum tipo de trâmite durante o desenvolvimento do projeto, que a entrega desse empreendimento, depois a gente vai falar sobre evento de entrega, né? Mas que a entrega desse empreendimento, ele entrar, ele olhar a unidade dele, que isso seja algo também que vai gerar felicidade, que vai gerar alegria para esse cliente, porque isso significa marca para você. Isso significa o boca a boca para você. Então, marketiza isso, trabalha essa entrega nas redes sociais, no seu site, cria um e-mail marketing para falar como é que foi a entrega do empreendimento.
para quem está comprando outro empreendimento. Você pode usar a entrega de um empreendimento que não foi do outro cliente para mostrar para esse cliente que comprou como é que você trata ele. E isso vai virar o seu branding, a sua marca. E é assim que a gente constrói, então, uma marca para o futuro, uma coisa mais sólida. Tá bom? Então é isso, gente. Amanhã a gente vai falar sobre notícias do mercado imobiliário e a gente vai discutir um pouquinho sobre indicadores, o que está acontecendo no nosso mercado. E eu vou sempre bater na tecla de que agora é a hora da gente investir cada vez mais em capacitação técnica, em conhecimento, em planejamento, em formação, em informação. Porque, volto a dizer, quando a gente entra em momentos de crise ou em momentos de dificuldades econômicas, as primeiras empresas a quebrar são as empresas amadoras. As primeiras empresas a quebrar são as que fazem no achismo, que executam e cruzam o dedo. E eu estou aqui justamente para evitar que você seja uma dessas empresas. Então, vamos continuar aprendendo, vamos continuar estudando, melhorando os nossos processos, as nossas empresas, para que a gente seja, então, aquelas empresas que, além de crescer, vão continuar no mercado por muitos anos, tá bom? A gente se vê até amanhã. Tchau!